querendo ou não, todo mundo vem de alguém, até mesmo o bicho-papão. O John Wick, cacete. Esse o Baba Yaga é o terror dos figurantes contemporâneos. O Koschei é o motivo por trás do tremer de pernas dos nasostas. E eu tô falando o nome deles errado porque eu ainda não sei se eu posso chamar os caras do time do catavento da ruindade da maneira certa, sem que o YouTube se ofenda por isso, digamos assim. Até porque recentemente eu descobri de forma empírica que o termo Shu, deixa eu fazer uma pausa aqui, rasco, desmonetiza os meus vídeos na plataforma. YouTube, fazendo grandes coisas. Sisu se passa no final da Segunda Guerra Mundial, depois que a União Soviética e a Finlândia assinaram o Armistício de Moscou, o que forçou os alemães a adotarem a estratégia da terra queimada, que é basicamente, se eu não posso brincar, ninguém brinca. E aí você põe fogo no parquinho. Desta feita, lá nos confins da Lapônia, existe um cara que não quer mais saber de guerra e que largou tudo isso pra trás. Pelo menos por 16 minutos e 30 segundos de filme. O resto a gente deixa pra parte com spoilers. Bom, como você já deve estar imaginando, Sisu é um filme de ação nos moldes do John Wick, só que bem menos acrobático. Ou seja, é um cara contra vários e esse maluco sai regando o chão com a hemoglobina alheia. Contudo, mesmo que Sisu seja uma palavra finlandesa sem tradução, que signifique uma forma inimaginável de determinação, eu devo ter rimado, né? Rimei, certeza que eu rimei. Que surge quando toda a esperança se esvai, o motivo do nosso protagonista não soa tão bonito quanto o termo, digamos assim. E não, o cachorro não morre. Amém? Amém. E um negócio interessante é que, assim como eles chamam o John de Baba Yaga, Koschei também é uma figura do folclore russo, conhecida exatamente por causa da sua imortalidade e também pelo fato de roubar a mulher dos outros, mas tipo de um jeito mais literal, sabe? Ele pega a mulher e leva. E o mais bizarro é que essa imortalidade dele está associada ao fato de que ele guarda a alma dele dentro de outras coisas separada do corpo. E se você quiser saber onde que ele guarda essa alma, eu recomendo papel e caneta, porque ela tá na cabeça de uma agulha, que tá dentro de um ovo, que tá dentro de um pato, que tá dentro de uma lebre, que tá dentro de uma caixa, que está acorrentada numa ilha distante ou então enterrada embaixo de um carvalho. E calma que tem mais. Porque se você abre a caixa metálica, o baú que tem a lebre dentro, a lebre sai correndo. E se você mata a lebre, o pato sai de dentro dela. Agora, se você pega o pato, né, e arranca o ovo de dentro dele, ainda é necessário quebrar o ovo na testa do dito cujo para que ele morra. Não do pato, do Koschei. Agora acabou e isso não tem nada a ver com o filme propriamente dito. É só um pouco de contexto histórico. Porém, eu devo dizer que mesmo que não tenha a ver com o filme em si, essa questão dele ser imortal, da lenda mostrar um cara que não morre nunca, até ajuda a vender a ideia do filme, porque tem uns acontecimentos nesse filme que, meu amigo, esse ovo tem que estar muito bem socado dentro do pato para eu acreditar que deu certo. Mas falando diretamente da produção, ela tem dois pontos fortíssimos a seu favor, além de uma ótima fotografia que, mesmo simples, conta com uma coloração e uma iluminação muito boa. E esses dois pontos são a ambientação e os efeitos práticos. O primeiro entrega, aliado a bons figurinos e ao uso de veículos da época e até mesmo um tanque, um ambiente crível para a história, com planícies queimadas e localizações arruinadas por combates e bombardeios. Já o segundo complementa muito bem esse cenário, tornando a violência muito mais visceral e realista. Isso porque o filme conta com muitos efeitos práticos, especialmente nas cenas de ação, e apenas umas 4 ou 5 cenas proeminentemente em 3D, que são realmente efeitos criados por computador, que você percebe que são cenas que ficariam caras demais para se fazer em efeitos práticos, ou então talvez até mesmo impossibilitadas, como uma cena envolvendo um avião mais pra frente. E isso, por sua vez, significa que esse é um filme de ação muito bem executado, mesmo que siga uma premissa extremamente simples, abrindo mão de uma narrativa complexa exatamente para poder privilegiar essas cenas de ação, já que o longa tem mais ou menos 1 hora e 25 minutos, e
E quase todo esse período é preenchido por lutas, tiroteios ou pelo menos momentos tensos. Em contrapartida, pra mim pelo menos tem um detalhe que ofende um pouco a fidelidade do filme em questão de localização e personagens, que é o fato de todo mundo falar inglês. O alemão fala inglês, o russo fala inglês, o finlandês fala menos que o John Wick, então você nem percebe. E nem é questão do elenco não falar os idiomas, porque existem cenas mais pro final do filme, inclusive, que tem moças russas falando em russo, soldados russos falando em russo, o finlandês falando em finlandês. Então assim, só os alemãos que não sabiam falar alemão? E durante 100% do filme, os alemães sempre falam em inglês, seja interagindo entre eles mesmo ou com outras pessoas. E é óbvio que esse é um ponto bem pessoal, ele não diminui a qualidade do longa, até porque o foco dele não é em diálogo, é em ação e porradaria. E se você for ver esse filme dublado, esse problema simplesmente deixa de existir. Mas pra quem aprecia esse tipo de fidelidade, que eu sei que tem gente que gosta de ver o filme quando o cara tem uma nacionalidade X, que ele fale na língua dele, isso pode, sei lá, te incomodar um pouco. Não me incomoda a ponto de eu falar, nossa, não vou mais assistir o filme, mas vale a pena ficar sabendo. E por falar em ficar sabendo, chegou a hora do resumão pro pessoal que quer saber mais sobre o filme. Então já saiba que daqui pra frente haverão spoilers, e se você pulou essa parte e caiu logo no momento que eu falo do final do filme, não adianta ficar todo sisudo pra cima de mim. Eita, trocadilho bom. O filme começa com o nosso protagonista encontrando um buraco de ouro, porque pra ser mina de ouro tem que ser um pouco mais expressivo, né? Tem que ser um pouquinho maior, eu acho. Ele acha um monte de ouro e decide partir para o banco mais próximo, que está a uma distância de aproximadamente 863 quilômetros. Então ele pega seu pocotó, seu cachorrinho e parte nessa empreitada até trombar com um pequeno grupo de cataventeiros malignos, se é que você me entende. Aí rola todo aquele papo de 10 cavalos, sobe cavalo... Isso é Karate Kid. Eventualmente os caras acabam encontrando o ouro e já antecipando o que vai acontecer, o velho dispensa o doguinho, fala pra ele ir pra uma direção X lá, e os soldados meio que se preparam pra executar o vovô. Mas ficou só no preparo mesmo no caso. Com o estrago devidamente feito, outro grupo de soldados chega ao local e, sabendo que o velho estava carregado de ouro, eles decidem ir atrás do cara. E assim se estabelece a deveras simples premissa de Sisu. Ele é um cara que quer chegar no banco para trocar o ouro por dinheiro e os alemães querem pegar o ouro dele. E nisso, eles ficam numa treta meio de gato e rato. Uma hora um tá com ouro, depois o outro tá com ouro, enfim. Se você esperava algo além disso, caiu do cavalo. Igual ao Koshai aí. Coitado do cavalo, inclusive. Os soldados finalmente alcançam o cara e eles ficam divididos por um campo minado de distância, né? De um lado tá seguro, do outro nem tanto, mas no meio do caminho que tá o problema. Nisso, o nosso colega estoura uma das minas para criar uma espécie de cortina de fumaça para ele ter uma cobertura. E isso, por sua vez, possibilita a sua transformação em Idoso Maravilha. Só que sem a giradinha oficial, porque senão cai a pressão, bate uma tontura, você sabe como é que é. E como claramente a abordagem de ir pegar o velho pessoalmente não funcionou, o nosso idoso foge e os alemães vão atrás dele por uma rota alternativa, que não é essa e nem essa. No caminho nós descobrimos que o nosso protagonista é Atami Corp. Eu não sei se é exatamente assim que fala, mas é assim que escreve. E ele era o mais temido dos comandos finlandeses, que ficou conhecido como o Imortal após perder a sua família para soldados soviéticos. E aí ele fica surtado de raiva, ele quer vingança, tal. O próprio exército não consegue controlá-lo, então ele sai sozinho no meio do mato ali da guerra, matando patrulha russa a rodo. Já tem mais de 300 mortes confirmadas, ou seja, o cara ficou loucão de vingança e saiu arregaçando geral. E até aqui eu tava até que aceitando de boas. O cara matou uma patrulha, ele é um maluco aí competente, digamos assim, então comprei a ideia. Deu sorte ali no campo minado, né, de não ter pisado em mais nada, de não ter caído em cima de outra mina, dos caras também não atirar pra baixo, né, porque só pegou na altura do escudo. Tudo bem, aceitei a sorte dele aqui, mas desse ponto em diante o filme começa a dar umas forçadas de barra braba. Então todos juntos tomem aquele gole de suspensão da descrença. Bora lá? Tem que ser bastante.
Começando por essa cena onde o Corp tá se escondendo de uma patrulha alemã, até que ele decide correr para debaixo de um carro que tá literalmente na frente dos soldados, ou seja, ele corre na frente dos caras, entra debaixo do carro, se pendura, as perninhas dele ficam batendo no chão e tem uma patrulha atrás que simplesmente não vai olhar para as duas pernas dele embaixo do carro assim batendo no chão. Beleza. Aí depois disso, para poder cobrir o seu cheiro, né, para disfarçar o cheiro dele porque os cachorros estavam o rastreando, ele estoura ali, faz um furo no galão de gasolina do carro, ele se cobre todo de gasolina, então esse cheiro acaba despistando o cachorro porque disfarçou, tirou a essência dele, o odor. E em determinado momento, quando os caras param o carro para ver o que tá acontecendo, eles se juntam ali numa parte mais atrás da cena, então ele decide que esse é um bom momento para disparar em direção ao riacho ali, um riozinho próximo do local. Só que nesse momento os caras enxergam ele correndo para lá, acertam um tiro na perna dele e soltam os cachorros, né? E para escapar dos cachorros, ele taca fogo nele mesmo e pula na água. E essa parte aqui eu só compro se você me disser que todos esses soldados alemães são antepassados de Stormtroopers, só. Mas o que vem depois, meu amigo, primeiro que aqui parece que ele levou um tiro na testa, eu não entendi. Mas aí quando os soldados entram na água pra procurar o seu corpo, digamos assim, ele aparece nadando, degola o maluco, isso já considerando que ele já estava embaixo da água há um tempo considerável. Ele degola o maluco e pelo pescoço do cara vazando sangue e bolhas mágicas de oxigênio, ele vai lá e suga o ar pelo buraco do pescoço. Eu sou leigo nessas coisas de vampiro de oxigênio subaquático, mas eu acho que não é assim que funciona. Mas calma que piora. Depois que ele escapa para a margem do rio, o Atami coloca o corpo de um dos soldados que ele matou ali no barquinho nas costas dele e começa a correr pelo morrinho com os malucos atirando de .50 na direção dele. Sabe aquelas armas que a munição arranca 1 kg de carne a cada acerto? Elas explodem tudo maluco que tá nas costas dele e não tem um tiro que pega nele. Primeiro que o tiro teria varado. Os tiros que pegaram do maluco que está nas costas dele teriam atravessado completamente aquele cara e já teriam matado ele no ato. Em plena Segunda Guerra Mundial, o cara já tava de hack, né? Passa um tempo e como o cachorrinho dele é muito fiel, os próprios alemães o usam para rastrear o cara e amarrar uma dinamite nele. Mas calma que tá tudo bem na medida do possível, né? E eu digo isso porque mesmo que o cachorro esteja bem e o velho esteja vivo, agora ele tá sendo enforcado num posto de gasolina e simplesmente os caras ali olham por um momento, acho que morreu, e aí larga ele para trás. E o que acontece? Ele não morre. Mas o ponto curioso, o ponto mais importante é que ele sobrevive porque ele levou um tiro na perna, né? E aí ele apoia o buraco da bala que ele levou na perna num vergalhão que tá saindo do poste que penduraram ele. Ou seja, ele se levanta, espeta o vergalhão na própria perna e esse bagulho de ferro mantém ele elevado, né? Pra afrouxar a corda no pescoço. É assim que ele sobrevive. Como ele vai sair dali? Não sabemos. Tudo que a gente sabe é que ele trocou morrer enforcado por morrer de tétano alguns dias depois. Mas ainda vivo, e essa já é a segunda referência ao Wilber que eu faço nesse canal, chega um avião que só de passar perto já faz 2 pregos que tá no poste ali se soltar, e aí ele cai no chão e tá de boa, já volta a respirar, tá tudo perfeito. E aí como são 2 pilotos alemães que estão no rolê procurando por gasolina, assim que o cara vê que o Corp tá vivo, o colega dele fala, não, atira no cara e atira no cachorro também e tal, que é pra você saber que eles podem morrer, que eles são ruins. Então nessa hora o Atami já mete a bicuda na perna do maluco, o cara já mete a cabeça ali, já morre. Depois ele captura o outro cara também, faz os dois meio que de refém. Aí ele se limpa, se costura e tal. E pelo que eu entendi, ele meio que sequestra, né, o piloto do avião e faz o cara ir atrás da tropa que levou o ouro dele e deixou o cachorro para trás, né? Mas tudo bem. Vale lembrar aqui que os alemães estão transportando umas prisioneiras russas. E quando o Koschei chega, né, ele mata uns caras, entra no caminhão que elas estão, ele arma todo mundo, ele dá armas para todas elas e parte pros piu-piu-piu, ficando para trás para finalizar na porradaria o sniper que acertou um tiro lá na perna dele e supostamente na cabeça dele lá no rio também. Ele dá um pau no cara, rouba uma motoquinha e parte pro embate final, até porque, né, resta apenas uma pessoa agora com o ouro dele, subindo no avião inimigo usando a sua picareta e desafiando todas as leis anatômicas e gravitacionais existentes, porque na hora que ele espetou
espetasse o bagulho ali, o braço, clac, já ia, no mínimo já tinha deslocado o ombro. No mínimo, assim, pensando positivo. Mas tudo bem, ele entra no avião, parte pro X1 com o alemão da trupe dourada e encerra a luta com um charmoso salto em queda livre com direito à vista panorâmica. Realmente um estouro. E agora, como o piloto faleceu, o único jeito de pousar essa jossa é... Mas ainda vivo! Essa aqui eu tenho que dizer, essa é infelizmente a cena mais fraca do filme inteiro, porque o avião em si era todo em 3D, né? Aquela cena interna que a gente viu os dois lutando era claramente um cenário, mas sempre que mostrava o veículo por fora já era 3D. E quando ele cai nessa espécie de charco que estoura tudo pra cima e tal, ele simplesmente desaparece. Ele tipo desintegra em nível subatômico. Mas o velho tá lá firme e forte, ele levanta do nada, o cara é melhor que a própria física. E aí, pra fechar, ele pega a motinho de volta que ele deixou lá atrás, o que significa que ele voltou andando por quilômetros até recuperar o veículo, e de quebra, no caminho, de alguma maneira, ele achou o cachorro ou o cachorro achou ele de novo, porque naquela cena do avião, né, ele deixa o cachorro pra trás, né? Então, enfim, ele pega essa motinho, o cachorro, e consegue finalmente chegar ao banco, e aí ele pega a sacola de ouro dele, pá, taca tudo no balcão e pede em nota porque vai ser mais fácil de carregar. E aí o filme acaba assim. É um filme legal? É um filme legal, um filme bem divertidinho, tem bastante ação, algumas mortes assim são tão bizarras que você dá até risada. Talvez a gente vá pro inferno por isso, talvez. Mas assim, é um filme realista? Bom, você acabou de ver uma cena com um avião cai e se desintegra em nível subatômico e um idoso emergiu de um charco. A menos que aquilo ali seja um poço de Lázaro. Mas enfim, eu gostei, achei ele bem divertido pra quem curte filmes de ação assim, nessa pegada mais irreal e ambientados na Segunda Guerra. Eu acho que vai ser um puta filmaço assim. Pra quem gosta de ação mesmo, testosterona pura, tá ligado? Zero lacração. É um filme legal, confia que é bacana. Mas e você, já assistiu o filme? Curtiu essa ideia? Quer assistir? Sei lá, comenta aqui embaixo quais são suas opiniões e quais outros filmes que também tem essa pegada de Segunda Guerra, mas que forçam um pouco a credibilidade. Comenta aqui uma cena que eu não conheço ou, sei lá, que você acha que eu não conheço, porque não tem como a gente saber até você comentar, né? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por visitar a banquinha e como sempre, fique com Deus e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!